Então vamos lá, pessoal, dar uma corrigida aqui no nosso simulado, né? Vou passar 10 de 10 em 10. Então vamos para as 10 primeiras questões do simulado, que é para ver como é que vocês se saíram, vocês que fizeram o curso, que devem ter se saído muito bem, aliás. Então vamos dar uma lida na primeira questão. O Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará dispõe sobre o comportamento ético dos militares estaduais e estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativa disciplinar dos militares estaduais. Até aqui, tudo correto. Organizados com base na hierarquia e na disciplina, beleza. Sendo esta segunda, tira esse acento aqui, certo? Isso aqui foi um errinho mesmo de digitação, nem notei, tira esse acentozinho, esta segunda, então se ele está falando esta segunda, primeiro vem a hierarquia e por segundo vem a disciplina. Então está falando da disciplina, certo? O que é a disciplina? É acatamento integral das leis, das ordens, regulamentos, normas, certo? Então, ele está falando da disciplina aqui, ó, a ordenação progressiva da autoridade. Eu já paro aqui. Ordenação progressiva de autoridade em graus diferentes é o que, pessoal? É hierarquia, certo? A hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva. Essa ordenação se faz por pós e graduações, né? De acordo com o escalonamento hierárquico, a precedência funcional e a antiguidade, certo? Então, que pode marcar errado a primeira questão. Vamos para a próxima. Vamos lá. Major Lucas e Major Lima e Major Lucas foram promovidos ao respectivo posto em 2011. Então, em 2011, os dois foram promovidos a major. Sendo que Major Lucas foi promovido a capitão primeiro. Opa, Major Lucas, ele foi capitão primeiro que o Major Lima. Por ordem de precedência funcional, Major Lucas é mais antigo. Opa, como a gente sabe aqui não cabe a precedência funcional. Aqui no caso seria a antiguidade, que a gente olha a prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, certo? Então aqui não se aplica precedência funcional. Questão errada, segunda questão. Quando é que se aplica a precedência funcional? Quando o militar tem um cargo que lhe atribui superioridade funcional, certo? Ou então quando ele estiver ativo em relação ao inativo. Tem um cargo ou uma função que lhe atribui superioridade, precedência funcional. Está no serviço ativo em relação ao inativo, precedência funcional. Então a segunda está errada. Terceira. Júnior e Marcos, ambos coronéis da PMCE, opa, já são coronéis aí. O primeiro, que é o Júnior, né, com 5 anos no respectivo posto e na condição de militar da reserva remunerada. Note que o Júnior, ele já tem 5 anos, certo, de coronel, certo? Mas ele já está na reserva remunerada, certo? Ele pode ter entrado naquela reserva remunerada ex officio, né? 3 anos no posto de coronel, certo? Você tem que ir para a reserva ex officio. E o outro, ó, com 2 anos no respectivo posto no serviço ativo. Opa, ele falou aqui do inativo, no ativo em relação ao inativo, né, que seria precedência funcional. Podemos dizer, de acordo com a legislação vigente, que o coronel Marcos, certo? Coronel Marcos é o que está ativo, certo? Tem antiguidade sobre o coronel Júnior, errada, que é precedência funcional. Pode marcar errado. Então vamos para a próxima. Precedência funcional por quê, pessoal? Ativo em relação ao inativo, beleza? Nos casos de... Eita porra, que foi isso aqui, meu Deus? Vala minha Nossa Senhora. Meu mouse está meio ruim, tem que comprar outro. Então vamos lá. Nos casos de promoção a segundo tenente, de nomeação de oficiais ou admissão de cadetes ou aluno soldado, prevalecerá para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos, certo? Então, a ordem de classificação, né, vai depender muito da nota dele, certo? Vai servir para antiguidade, para saber quem é mais antigo, certo? Então, nossa quarta questão é uma questão corretíssima. Se eu não me engano, está lá no artigo 4, certo? Você dá uma olhada lá. Então, vamos para a próxima. Aqui vai falar da deontologia, né? Deontologia militar estadual. Falou em deontologia também não é muito difícil, certo? Então, pessoal,
A deontologia militar estadual, né, como diz aqui na nossa questão, é constituída pelos valores e deveres éticos traduzidos em normas de conduta que se impõem para que o exercício da profissão militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Aplicada aos componentes das corporações militares, independentemente do posto ou graduação, a deontologia militar estadual reúne princípios e valores úteis e lógicos e valores espirituais superiores, destinados a elevar a profissão do militar estadual à condição de missão. Então, nossa quinta questão, pessoal, está corretíssima, certo? Aqui está copiado e colado, certo? A gente já estudou a deontologia, né? É a ciência da obrigação e do dever, certo? É uma ciência que, na nossa profissão, né, vai estudar, né, os valores e os deveres éticos dos militares estaduais, né? E vai traduzidos em normas de conduta, né? Então, a deontologia serve, né, para que a profissão militar estadual atinja plenamente os ideais de realização do bem comum. Um exemplo policial: preservação da ordem pública, garantia dos poderes constituídos. Bombeiro tem a ver com a proteção da pessoa, né, em calamidade de situações de risco, infortúnio, certo? Então, só dando uma revisada aí, marquem a quinta questão certa aí. Vamos para a sexta. O militar do Estado prestará compromisso de honra, em caráter solene, afirmando a consciente aceitação dos valores e deveres militares e a firme disposição de bem cumpri-los. O compromisso terá caráter solene e será prestado na presença de tropa ou guarnição formada. Então, logo o militar tem adquirido um grau de instrução incompatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante da respectiva corporação militar estadual. Beleza, o que vocês acham dessa sexta? Beleza, pessoal, a sexta questão está errada, certo? Ele fala, instrução incompatível, tem que ser compatível com o entendimento dos seus deveres, certo? Então, note que uma palavrinha torna a questão inteira correta. E às vezes a CESP gosta de cobrar dessa maneirazinha aqui, viu? Então, sexta questão, podem marcar aí, certo? Tá errada, certo? Questão incorreta. São alguns valores fundamentais do militar, dentre outros, a dignidade humana, a probidade e a coragem. Pessoal, se a gente for dar uma olhada lá no artigo 7, que fala dos deveres no Código Disciplinar, a gente não vai achar... A gente vai achar a dignidade humana, vai achar a coragem, certo? Agora a gente não acha a probidade, certo? Vocês lembram dos valores? Patriotismo, civismo, hierarquia, disciplina, profissionalismo, lealdade, constância, verdade real, né? A própria coragem, a honra, dignidade humana, né? Honestidade. Só que probidade, ó, não entra nos valores. Então, sétima questão é errada. Podem marcar aí. Constitui dever ético atuar de forma disciplinada e disciplinadora com respeito mútuo somente aos superiores, com preocupação para com a integridade física, moral e psíquica de todos os militares do Estado, inclusive dos agregados, enviando esforços para o bem encaminhar a solução dos problemas surgidos. Então a oitava questão, ela tem um errinho besta, né? Ela está errada. Por quê? Porque ela diz com respeito mútuo somente a superiores. Tem que ser tanto para superiores quanto para subordinados, certo? Esse respeito mútuo, certo? A pessoa saber se respeitar, a cordialidade, certo? Então, superiores e subordinados, artigo 8, se eu não me engano. Então, marquem errado aí a oitava questão. Vamos para a 10ª. É dever ético dos militares estaduais abster-se do uso do posto, graduação ou cargo para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Exercer sempre a função pública com honestidade, não aceitando vantagem indevida, salvo de natureza pública. O que vocês acham dessa questão? A gente sabe que o militar estadual ele possui um cargo público, né? Mas, como diz na nossa lei, ele não deve aceitar vantagem de nenhum efeito, certo? De qualquer natureza. Ele não pode aceitar vantagem devida de qualquer natureza, não importa se é pública, da iniciativa privada, certo? O que torna errado é isso aqui, salvo de natureza pública, tá errado. Não pode aceitar qualquer tipo de vantagem indevida, certo? Nona questão, podem marcar, tá errado. Se eu não me engano, tá lá no artigo 8º também.
É permitido ao militar estadual, candidato a cargo eletivo, o uso das designações hierárquicas. Pessoal, correto, o militar candidato a cargo eletivo, certo? Ele pode muito bem usar da sua designação hierárquica. Só não pode estar fardado, né? Mas ele pode se identificar como capitão, como cabo, certo? Um exemplo, nosso cabo Sabino, né? Deputado federal, a campanha dele, ele usava o próprio nome dele, Cabo Sabino. Até hoje ele usa, né? Que ele tem até a marca registrada dele, o logotipo Cabo Sabino, certo? Inclusive é um grande orgulho aí para nós, né? Nós cearenses, um cara que representa muito. Então, é permitido sim o militar estadual, certo? Se for candidato a cargo eletivo, certo? Aí você tem que tomar cuidado, porque se for, certo? Se for para atividade político partidária, certo? Aí não pode, certo? Para atividade político partidária não pode usar designações hierárquicas, certo? Você tem que se abster do uso das designações hierárquicas em atividade político partidárias. Agora, se você for o candidato a cargo eletivo, você pode usar normalmente sem problema nenhum, certo? Então, 10ª questão. Olha porque que eu botei um E aqui, eu tô ficando doido, é? Tira esse E aí, doido, tá correto a 10ª. A 10ª questão, certo? Tá corretíssimo. Eu não lembro bem, mas eu acho que é no artigo 8º, inciso 21. Vocês dêem uma olhada, ou é o 20 ou é o 21, certo? Então você dá uma olhada lá que é para você poder copiar. 10ª questão. Se você for candidato a cargo eletivo, você pode usar sua designação hierárquica normalmente, beleza? Próxima aula a gente vem com mais 10 questões, certo? Até a gente terminar o nosso simulado que foi 70 questões, certo? Então um abração, fico por aqui até a próxima aula. E vamos ver esse corujão do estatuto, né? Vamos ver quando é que a gente pode fazer. O professor precisa preparar o material aqui no slide ainda, beleza? Um abração.